Se você quer usar o Photoshop, mas tem medo, acha que o Photoshop é um bicho de 7 cabeças, não se preocupe. Porque nesse vídeo aqui eu vou começar uma série de vídeos tutoriais do Photoshop para iniciantes. E a gente vai ver muita coisa nesses vídeos, então eu quero começar com você aqui hoje desde o início e você vai ver como o Photoshop é muito mais simples do que você possa imaginar. Bom, o Photoshop é um programa voltado para a imagem, tanto para criação de imagem, manipulação de imagens e também muito utilizado por fotógrafos para o tratamento de imagens. Então tudo que tiver relacionado à imagem a gente vai poder utilizar aqui dentro do Photoshop. Eu já estou com o meu Photoshop aberto aqui. O meu Photoshop já abre direto aqui. Eu tirei aquela outra página de inicialização que ele tem, porque estava dando algum erro. E aqui no Photoshop é bem simples se a gente entender como o Photoshop pensa, como ele funciona. E o Photoshop ele trabalha com camadas, o que a gente já vai ver já aqui no Photoshop. Bom, eu estou sem nenhum tipo de imagem aqui no meu Photoshop, seja uma imagem pronta ou algum arquivo criado, para a gente entender bem como funciona o Photoshop. Bom, aqui do meu lado esquerdo eu tenho a minha paleta de ferramentas, que é essa paleta aqui, que eu posso encaixar ela aqui, né, no cantinho aqui, ó. Ela fica azulzinha aqui, ela vai ficar fixa aqui, beleza? Então aqui eu tenho todas as ferramentas que eu preciso para utilizar o Photoshop, a maioria delas. Aqui embaixo eu tenho opções dessas ferramentas que estão aqui do lado. Então eu vou selecionar aqui, por exemplo, a ferramenta de seleção. A gente vai ver que aqui ele me mostra qual a ferramenta que está selecionada. Ó, tem uma outra ferramenta aqui, ó, de seleção, e aqui eu tenho a ferramenta de cortes também de seleção. Então eu mudo aqui, ó, e a gente vai ver que aqui em cima está a ferramenta do laço ali. Aí ele mudou aqui, ó. Aqui eu tenho a ferramenta de crop e aqui em cima então ele me diz qual é a ferramenta que está selecionada. E aí do lado aqui eu tenho configurações dessa ferramenta que está selecionada. Então, por exemplo, eu tenho o meu pincel aqui e aqui eu tenho que a ferramenta selecionada é o pincel e aqui eu tenho vários ajustes da minha ferramenta pincel. Então é muito simples. Eu tenho a ferramenta de texto, ele vai mudar aqui para cima, texto, e aqui eu tenho opções do texto, onde eu escolhi a fonte, se eu quero o texto à esquerda, centralizado, à direita, a cor do meu texto. Tudo isso a gente vai ver com muita calma conforme a gente for utilizando o Photoshop. Então sugiro que você me acompanhe aqui no canal, para você ver esses conteúdos quando eles saírem aqui no canal. Então, por isso é muito importante você já se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações, porque a gente vai ter muito conteúdo aqui e conforme a gente vai utilizando o Photoshop, a gente vai vendo ferramentas novas aqui e daqui a pouco você vai estar com a visão muito ampla do Photoshop. Então aqui na parte superior aqui eu tenho alguns menus aqui também, como File aqui, onde eu vou salvar as imagens, importar as imagens. Eu tenho a parte de Edit aqui, eu tenho imagem, que a gente vai ter ajuste das imagens também. E eu tenho algumas outras funções aqui, como filtro, por exemplo, do Photoshop. Tem muita coisa aqui. Do lado direito eu tenho meu painel aqui, onde eu tenho também ajustes, caracteres. Eu tenho aqui principalmente as camadas, os canais, enfim. Aqui está em inglês layers, mas layers são as camadas. E aqui que é o grande lance do Photoshop. O Photoshop trabalha com camadas. A gente entendendo isso daqui, o Photoshop ele realmente abre a nossa mente e a gente começa a entender realmente como é o Photoshop. Para começar então, eu já te mostrei um pouco da interface aqui. Lembrando que a gente vai ver muita coisa ainda. Então a gente começa, eu vou começando criando um novo documento. Eu posso vir aqui em New então e criar um novo documento novo. E aqui ele vai já me dar alguns presets, né, de arquivos a serem criados. Então eu tenho aqui como foto, então ele tem alguns tamanhos aqui. Eu tenho aqui Art Illustrator, ele vai me dar algumas outras opções de tamanho. Eu tenho Web,
Então, por exemplo, eu tenho aqui o 1920 por 1080, que é esse formato de vídeo que você está vendo aí, e tem alguns outros formatos. Eu posso vir também aqui e criar o meu tamanho personalizado aqui, ó. Então aqui eu já tenho 1920 por 1080, a resolução de 72, que já é uma boa resolução. Você pode aumentar um pouquinho se quiser para 150, e isso é o suficiente. Você vai utilizar aqui 300, que é uma resolução muito boa caso você queira fazer impressão desse arquivo ou dessa foto. Então aqui 72 já está muito bom para a gente trabalhar com web. Então eu posso simplesmente create aqui, eu vou criar esse arquivo, pronto, ele me criou um arquivo aqui, e você veja aqui do lado direito em layers, camadas, que ele já criou aqui um arquivo chamado background com esse cadeadinho aqui. E aqui eu não consigo mexer em absolutamente nada. Eu posso dar um duplo clique aqui no background, ele vai destravar esse cadeado, e aí a gente consegue mexer aqui, ó, nessa imagem, e a gente vê que tem uns quadradinhos no fundo ali, que isso quer me dizer que aquilo ali é uma transparência, que tudo que eu utilizar por trás ali vai aparecer aqui depois se eu quiser, beleza? Então aqui a gente trabalha com camadas. Então, para a gente entender, eu posso trabalhar aqui também, ó, no meu documento aqui, com vários documentos aqui. A gente aprendeu então aqui agora criar um documento. Então aqui eu poderia usar o pincel e pintar alguma coisa, aqui eu posso criar alguma coisa, ou simplesmente também eu posso trazer um documento aqui e ele vai se adequar ao tamanho desse documento aqui, uma foto, por exemplo. Então agora eu vou em Open, eu vou abrir uma foto, uma imagem já criada, né? Então tem uma pasta aqui com foto, só deixa eu encontrar ela aqui, que às vezes eu me perco. Cadê fotos? Ó, eu tenho uma pasta aqui já com fotos. Eu vou abrir aqui uma imagem, beleza? Vou dar um OK e ele abriu a imagem. Ué, mas cadê o documento que estava aqui que ele sumiu? Então, porque ele simplesmente abriu aqui, ó, um novo documento, e aqui eu tenho dois documentos agora. Um é a imagem que eu trouxe para cá e o outro é o documento que eu criei. Eu posso agora então pegar essa imagem aqui, ó, clicar nela e arrastar para essa outra aqui, ó, e ela vai trazer aqui. E aí vejam que essa imagem ela se ajustou ao tamanho do documento, ela é um pouco maior. Eu vou dar o Ctrl T aqui, ó, e a gente vai ver que ela criou essa borda aqui, e esse é o tamanho da minha imagem. Ela é uma imagem maior do que a imagem desse documento que eu criei, porém ela se ajusta aqui dentro, ó, e aí eu posso ajustar ela aqui, beleza? Então vou ajustar ela aqui, vou dar um Enter, pronto. E aí vejam que a parte branca do documento ela sumiu. É exatamente aqui o segredo do Photoshop, que ele cria camadas. Vejam que a minha imagem aqui, ó, na parte de camadas, ela está por trás da parte branca aqui, ó, do Photoshop. Então eu não consigo ver essa parte branca porque ela está justamente acima. Eu posso inverter essa camada. Vou clicar aqui na camada, segurar com o mouse e arrastar aqui para baixo. Veja que ela apareceu azulzinha ali. E agora eu tenho a parte branca. Se eu desativar a visualização da camada branca aqui, eu tenho a minha imagem ali por baixo. E é assim que o Photoshop trabalha. Ele sempre vai trabalhando com camadas. Isso daqui é importantíssimo que você entenda, porque isso daqui vai facilitar muito a gente a trabalhar no Photoshop depois. Então é assim que o Photoshop trabalha. Isso daqui é o básico de configurações aqui no Photoshop. Eu vou fechar essa imagem aqui agora porque a gente também pode trazer uma imagem para o Photoshop de uma outra maneira. Eu vou deixar somente o documento que a gente criou, eu vou diminuir aqui, minimizar o Photoshop. Eu vou vir aqui na minha pasta de fotos, né? Vou escolher aqui mesmo nessa pasta que tem algumas fotos que eu uso de background. Eu vou pegar essa foto aqui e simplesmente vou arrastar aqui para dentro do Photoshop. Aqui eu posso soltar ela dentro desse documento que já está aberto. E aí ela vai se adequar ali, eu dou um Enter. No caso dessa imagem, ela é o tamanho exato
do documento criado, e eu posso também agora pegar essa mesma imagem, arrastar aqui para dentro do Photoshop, eu trago meu mouse para essa parte de fora aqui, ó, da janelinha de documento, e ele vai abrir a imagem em um outro documento, e a gente tem as duas formas aqui. Então, bem simples, a gente pode criar do zero um documento, para caso a gente queira criar alguma arte naquele tamanho, e a gente pode trazer a foto para cá. Beleza? Te mostrei as duas formas. Isso daqui é o básico do Photoshop para você entender. Então, recapitulando, aqui a gente tem as ferramentas aqui do lado esquerdo, a gente escolheu alguma ferramenta aqui, a gente tem configurações dessa ferramenta na parte superior aqui, e aqui do lado direito no painel a gente tem as camadas, que é principal de se entender aqui no Photoshop. Bom, agora você já sabe pelo menos entender como funciona o Photoshop, como criar documentos e como você pode trazer uma imagem aqui para o Photoshop. Nos próximos vídeos a gente vai começar a trabalhar com coisas aqui no Photoshop, e aí você vai começar a entender ainda mais. E esses vídeos de tutorial de Photoshop para iniciantes, eles vão estar dentro de uma playlist. Então é só você acessar a playlist Tutorial Photoshop para Iniciantes, e ali você vai conseguir ver todo esse conteúdo voltado para iniciantes, beleza? Se você quer se aprofundar mais no Photoshop também, você pode estar acessando aí o link que fica aqui na descrição do vídeo, que eu sempre trago alguma coisa muito bacana, como um treinamento de Photoshop, Lightroom, e aí você vai poder estar conhecendo também o que eu trago de sugestão aqui para você se aperfeiçoar caso você queira, beleza? Então no vídeo de hoje é isso, eu espero que você tenha curtido, deixa o teu joinha aí se você aprendeu algo novo, e eu espero você aqui no próximo vídeo, se Deus quiser, se Ele assim permitir. Que Deus te abençoe e te dê muita saúde e paz. Até o próximo vídeo então.